História do Brasil 1, texto 3. A formação da elite cultural do Brasil. Parte 2. Gente, nós vamos continuar aqui. Eu dividi a parte 1 em duas partes. A parte 1 está dividida em parte 1 e parte 2. Essa aqui é o começo da parte 2. Então, vamos lá. Bom, então aqui vai a dica aqui do recupero, que o último assunto que a gente estava falando era a respeito do governador geral, né? E agora o recupero traz a informação, é claro, se há um governador geral representando a coroa. Então, o que nós temos as determinações, ele recebe as orientações, né, da coroa. Essas orientações, elas vêm via navio, né, de Portugal para cá, e ele pega essas orientações e desdobra essas orientações, né, através de documentações também, novas, né, documentações, e algumas elas são cumpridas na risca, mas ele cumpre a documentação e faz e obriga, né, e no caso ele determina as colônias, aos capitães das capitanias a cumprirem as determinações da coroa, certo? Isso é para fechar o ciclo da hegemonia de poder, que agora é concentrada nas mãos do governador geral. Então, mas por que isso? Porque o Filipe II, ele chega à conclusão, bom, nós temos um governador geral, então é até contraproducente, é falta de lógica, falta de estratégia, o cara mandar 12 navios para 12 colônias falar da mesma ordem. Ele manda né? Isso é lógico, é um processo, né, lógico, não faz sentido pensar, nem naquela época fazia sentido pensar de forma diferente. Dá determinação para esse ele distribui a documentação para as colônias aqui, beleza? Então tá. Bom, os administradores dessa máquina, né, de governança, eles passavam a ser empossados, né? Quem empossava esses administradores da coroa, né? Seria aí, agora passa a ser a figura do governador geral. Ele passa a empossar. Assim como atualmente, né? Atualmente quem é que nomeia e empossa os servidores públicos, né? Nos âmbitos das prefeituras, o prefeito, no âmbito do governo estadual, o governador, e no âmbito da federação é o presidente da república. Isso é só a contraparte para a gente poder entender como funcionava naquela época. Naquela época não tinha nada, o que tinha era o governo geral, então era o governo geral que empossava. Não era mais a coroa que empossava ninguém, porque a coroa empossava lá em Portugal, né? Mas aqui no Brasil, após a criação do governo geral, era o governador geral que empossava os cargos, vamos entrar assim, com muitas aspas, públicos. Bom, essas posses elas eram tomadas diretamente na capitania. Quando não era possível, o certo era direcionar esses funcionários, esses servidores para, vamos dizer, servidores também com 300 mil aspas, diretamente para o Salvador. Vamos recapitular. Os servidores eles eram enviados para Salvador para serem empossados pela capitania geral, mas na evidente impossibilidade, né? Ao longo da caminhada a gente vai ver que muitos deles foram empossados nas suas próprias capitanias. Ok? Beleza. Bom, né, o recupero vai falar que havia uma farta documentação dessa movimentação, dessas cartas, né, entre a Bahia e entre as outras capitanias. Mas pelo advento, pela invasão holandesa, e consequentemente com a guerra de expulsão, né, e nos ataques holandeses, a maioria desses documentos foram realmente perdidos. Eles conseguem ser recuperados por outras vias, não especificamente pela via de onde estavam guardados na governança geral. Então, o autor ele deixa claro que se você procura um arquivo até 1630, você não vai achar raríssimos documentos
né, até 1630. De 1630 foi quando houve a expulsão dos holandeses, né? E de 1630 para frente você vai encontrar uma documentação razoável sobre o governo geral. Bom, e aí ele traz a informação de que na Vila de Santo André, né, na Câmara da Vila de Santo André, tem muitos documentos que comprovam aí as atividades do governo geral. Então foi aonde eles conseguiram recuperar boa parte que nós temos hoje dos documentos. São usados como documentos para os estudos historiográficos. Santo André e Vila de São Paulo, naquela época, né? Hoje São Paulo, mas na Vila de São Paulo. Outra fonte, se perguntarem, né, as duas fontes de documentação, né, a gente já sabe que pode procurar na Câmara. Mas alguns governadores, alguns governadores das capitanias, né, os capitães, eles tinham alguma documentação também pessoal da comunicação da sua capitania com o governo geral. Esses documentos eles eram geralmente escritos em código, viu? Então esses documentos também foram recuperados. Ele cita aqui a pessoa de Gaspar de Souza também como um detentor de vários documentos comprobatórios aí, né, do governo geral, né? Então, só para lembrar. Esses documentos, eles tratam mais ou menos aí de assuntos que eram pertencentes de interesse da coroa, de interesse do governo geral e de obrigação das capitanias. Eram coisas, se fosse hoje, seriam assuntos políticos, assuntos ligados aí à política, assuntos ligados à defesa, assuntos ligados à manutenção, vias, à construção de estradas, ao trânsito entre as capitanias, coisas nesse sentido, né? Instruções para o comércio, instruções para a navegação, você está entendendo? Eram coisas que faziam parte do dia a dia deles, mas que precisavam ser, como a gente pode falar, orientados pelo governo geral. A palavra mais correta é regidos, né, pelo governo geral. Nomeação de capitães, né, para a capitania, a destituição de capitães também, porque não era só nomeação, né? Tinha também as destituições, houveram destituições de capitães dos seus postos de capitania, principalmente se os interesses da coroa não tivessem sendo alcançados. Sim, outra missão também, né? Outra atribuição, né? Outra prerrogativa, na verdade, do governo geral, era impedir que os capitães das respectivas capitanias ficassem tomando decisões a bel prazer e decisões que criassem mais conflito com os indígenas, porque mesmo com a criação do governo geral, isso não é sinônimo de que com a chegada do governo geral acabaram-se todos os conflitos. Isso aqui virou um paraíso, não. Tinha conflito indígena e tinha muito. Então, uma das prerrogativas da capitania era fazer com que os capitães, por isso que aí as capitanias passaram a ser nomeadas pela coroa, né? Esses capitães eles não criassem conflito, mais do que já tinha. Pelo amor de Deus, capitão, não vamos ficar fazendo conflito com os indígenas, que a parada não é essa. A parada é gerar riqueza, entendeu? Conflito gera gastos, enfim. Detalhe, né? Isso vai gerar uma queda de poder dos capitães, né? Eles não vão gostar muito não, mas indiretamente vai gerar essa direção do sentido da força, né? Ela sai das mãos dos capitães e ela vai para a mão do governador geral. Isso é óbvio, né?
Então isso deixa alguns aí descontentes. Mas como eles passam a ser escolhidos pela coroa e empossados pelo governador geral, não há que torcer muito o bico, né? Porque seria muita ingratidão. Mas vai ter alguns aí que vão ficar meio uriçados. Mas vamos continuar o texto. Então, é o que a gente vai... É o que eu acabei de falar aqui, ele já entra. A capitania do Duarte Coelho, ela vai se manter fiel à coroa, aos interesses da coroa, enquanto ele estiver vivo. Mas quando for nomeado um novo capitão para essa capitania, já não vai ser desse jeito. A coisa já vai tomar um outro rumo. Bom, a partir desses pequenos movimentos, né, e com a passada do tempo, o governo geral ele vai permitir que a coroa, através dele, né, a coroa tenha um exercício maior e progressivamente mais frequente e mais direto sobre a capitania, o que vai desagradar, né, alguns capitães. Aí no caso, a gente sabe isso, no caso da morte do capitão, por causa dos conflitos, ou por causa de doença, epidemia, alienígena, sabe-se lá o quê? Os capitães morrendo e, consequentemente, tendo filhos, e sendo capitanias hereditárias, alguém lembra disso aí? Tia Maricléia não falava capitanias hereditárias, né? Então, como o poder passava do pai para o filho, e aí? Quem vai estabelecer, quem vai legalizar, quem vai legitimar esses menores no exercício da capitania? Olha, a coroa, mais uma vez a coroa, e através de quem a coroa vai fazer isso? O rei de Portugal vai sair lá de Portugal, né? Vai sair lá da Lua e vai visitar cada filhote de capitão que morreu para empossar? Não, ele vai fazer isso através, aqui no Brasil, ele vai fazer isso através do governador geral. E, consequentemente, o governador geral também vai fazer através aí, né, dos seus secretários, né, dos seus comandantes, dos seus pau-mandados, né? Não especificamente direto. Alguns casos, como no Rio de Janeiro, como na Bahia, por exemplo, ele estava sempre lá, era sempre feito. Mas em outros casos, essas pessoas, quando não podiam se deslocar até a Bahia, ele enviava, né, os seus emissários com as cartas, os documentos, e havia lá uma espécie de meirinho que ele empossava, né, essas pessoas. Isso contribui para um maior poder da coroa sobre a capitania, né? Desde pequenininho ele já nasce sabendo, né? Cresce ali sabendo, capitão, mas cresce sabendo que a coroa é mais poderosa do que ele, a quem ele deve submissão, lealdade, respeito, devoção, vassalagem. Vassalagem com 300 mil aspas, que nem eu já falei, né? Então tá. Bom, e aí eu vou utilizar aqui, né, uma sequência de termos que o Recupero usa, que os capitães, eles começaram, como eles começaram a perder muito poder, eles começaram a, abre aspas, empreender uma luta para não perder as suas prerrogativas básicas. Não era nem em oposição à coroa para manter os seus interesses mais. A coisa já estava assim, eles já estavam, né, já tinham sido, o poder deles já estava reduzido a mais da metade. Com certeza, eles tinham menos da metade, na verdade. Eles tinham menos da metade do poder que eles tinham no momento em que as capitanias haviam sido instituídas antes do governo geral. Lembraram, cronologicamente? Então, fizeram a imagem. Agora, depois da criação do governo geral e com todas essas intervenções diretas da coroa via governo geral, os capitães começam a lutar pelas prerrogativas básicas. Entendeu? E o que seriam essas prerrogativas básicas? Nós vamos entrar nos detalhes mais à frente. Mas um dos exemplos dessa luta foi o Recupero vai citar o nome de
Ele vai citar o nome de Matias de Albuquerque, hein? Guarda bem esse nome. Matias de Albuquerque, no ano de 1610, ele vai entrar em conflito com a coroa para tentar defender as prerrogativas mínimas de sobrevivência de um capitão, de uma capitania. Os interesses mínimos, né, que ele defende, seus. E aí ele vai entrar em conflito com o governador. Ele vai entrar em conflito com o governador-geral Dom Luiz de Souza. Esse conflito vai acontecer entre 1621 e 1627, ok? Gente, uma correção aqui, eu errei duas vezes, é entre 1617 e 1621, ou seja, durante 5 anos ele vai tentar medir forças aí com o governador-geral. E é claro que ele estava em Pernambuco, certo? Aí o governador-geral, né, vai fazer igual aquelas crianças na quarta série. Ô tia! O governador-geral vai enviar para Portugal uma carta avisando, comunicando a situação. É óbvio que ele faz isso já em 1617, né? E a resposta chega provavelmente em 1625 com as orientações do rei. Ela vem orientando que o governador-geral deve submeter. O rei vai enviar essa resposta, né, para o governador e falar para o governador comunicar o Matias de Albuquerque. Então, o figura da história aí, o capitão, é o Matias de Albuquerque, né, lá em Pernambuco. E é o Matias de Albuquerque que vai cobrar essas prerrogativas mínimas. Então, se aparecer na sua prova prerrogativas mínimas, então você já vai saber que se trata do Matias de Albuquerque. É o cara que cobrou as prerrogativas mínimas de sobrevivência da sua capitania. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Por causa de uma participação maior da coroa na execução dos serviços, né? Vamos dizer, no executivo, né? Rudimentos de exercício de executivo no Brasil, certo? 1617. E manda para ele, você tem que obedecer. Diz aí para ele, o governador-geral, que ele tem que obedecer às ordens da coroa, porque prerrogativa dele a prerrogativa é obedecer às ordens da coroa, tá entendendo? Obedeça e ponto final. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, viu? E faz a coroa aí, né, via governador-geral, faz uma ameaça para ele que vai estranhar, nós vamos estranhar você, cara, que história é essa? Você querer bater peito aí com o governador-geral, sendo que ele representa o Império, na verdade, o Império, 355.937 aspas, né? Ele representa a coroa, então vamos estranhá-lo, viu? Não faça isso. E, obviamente, destituir do cargo, tomar a capitania, atribuir essa capitania, empossar outro como governador, como capitão dessa capitania, e por aí vai. Afora, se não coubesse, se não configurasse traição, né, que aí tinha enforcamento, degola, né, cozinhamento, fogueira, a coroa tinha vários recursos aí, né? Bom, nesse ponto o Recupero vai fazer uma menção a Caio Prado Júnior. Ele vai falar que Caio Prado Júnior, mesmo Caio Prado Júnior, e por que ele cita Caio Prado Júnior? Caio Prado Júnior é aquele cara que vai falar que as capitanias gozavam de autonomia em seus governos, mesmo estando subordinadas ao governo geral. Mas mesmo ele fala que essa autonomia ela não era 100%, em outras palavras, né? Não posso usar
as mesmas palavras do autor, porque senão é só ler o texto, né? Mas é basicamente isso, eles gozavam de certa autonomia. Então, esse certa autonomia, eu acredito, né? Agora Caio Prado Júnior faz uma interpretação, Recupero está fazendo outra interpretação, e o Marcelinho Gonçalvinho Ribeirinho está fazendo uma outra interpretação, que é o seguinte: esse certa, né, no imaginário de quem está lendo o texto, quem está ouvindo o texto, pode vir até entre aspas. O certa, ele pode ir de 0,1, né, a 99,9% de autonomia. Certa também quer dizer uma pouca quantidade. Então, vamos imaginar, eu acredito, né, isso é um pensamento, né, em cima do que está sendo apresentado, pela distância da capitania, não só de Lisboa, quanto da capitania da própria Bahia, né? Você pega uma capitania em Pernambuco, por mais que esteja nesse Nordeste hoje, atual, que nós conhecemos, né, ela esteja muito, muito longe ainda, né, da capitania da Bahia, nós vamos ver que ainda tem essa questão, né, da presença física do olho do fazendeiro que engorda o boi, né, do olho do capitão, do olho do governador geral não estar presente sobre o capitão, e o capitão em todas, agora abre aspas, é o Marcelinho que está falando, em todas aquelas atividades às quais ele não tem como fugir, ele vai cumprir à risca a determinação da coroa via o governador geral. Mas em todas aquelas atividades em que não se vê nenhuma presença da coroa, nem do capitão, nem do governador geral, é óbvio que o cara vai fazer aquilo que bem lhe apraz. Por isso eu entendo esse certa como mais ou menos isto, certo? Certa? Certo. Aí cada um de vocês vai ler o texto, vai ouvir o áudio do tio Marcelo e com certeza vão fazer suas próprias inferências. E eu até gostaria que você fizesse a inferência e me comunicasse, porque se eu estiver muito errado, eu sei que eu estou, mas se eu estiver muito errado, talvez você possa me direcionar no caminho certo. Beleza pura? Então tá bom. Detalhe importante: quem serve o quartel, quem serviu ao quartel, quem vai servir ao quartel, então se prepare. O que acontece? Dentro dos quartéis dos exércitos nossos odiernos, o soldadinho de chumbo, aquele cara que fica na porta batendo as pernas e os braços, quando os oficiais e os praças passam, seus companheiros e seus superiores, aquele cara, ele representa, para quem não sabe, ele representa diretamente a figura do comandante da sua unidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Recupero vai usar um termo, né, interessante, ele fala um termo encarnação. O governador geral, ele encarnava, né, não no sentido de reencarnação espiritual. Gente, esse é um assunto para outra aula, a gente até fala sobre isso, mas depois, viu? Enfim, o governador geral, ele encarnava a monarquia. Ele era a encarnação do rei aqui. Então, o que ele tivesse falado, é claro que ele não seria trouxa de falar qualquer coisa que fosse contrária aos interesses da monarquia. Até porque ele era escolhido a dedo para estar aqui. Mas, encarnado, né, o rei nele falava. Então, a voz dele era a voz da realeza. Não precisa ficar falando isso de várias formas diferentes, mas, enfim, era basicamente isso. Bom, é importante, tudo nesse texto é importante, tudo em todos os textos, então estou sempre falando, isso é importante, então o que não é importante? Não, tudo é importante, mas é importante, novamente, que vocês marquem esse ponto aqui. Nós chegamos aqui praticamente numa solidificação, numa estabilização do governo geral. E o governo geral, uma vez estável, ele vai permitir que o processo da colonização possa ser executado na íntegra.
né, aqui que vai começar. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o que eu tinha trazido até então eram só elementos instrumentais para que vocês pudessem compreender as bases aonde que permitiram essa formação da elite colonial do Brasil? Então, agora é aqui, ó. Prestem bem atenção. Nessa fase, com a consolidação, né, com a solidificação do governo geral, é que vai acontecer o processo de expansão. Vai começar a haver um processo de entradas. Não estou falando ainda das entradas e bandeiras, não, viu? Eu sei que já tem gente com a orelha em pé aí achando que eu estou falando. Não, vai haver, vai sair, alguns grupos vão sair para combater os indígenas, a título de combater os indígenas, e vão avançando lenta e progressivamente para dentro do continente. Nessas guerras, os que fossem capturados, eles eram capturados, né? Os que morriam ficavam por lá, e o que era capturado era trazido para servir como escravo nos aldeamentos e trabalharem forçados para os agentes dos governos das capitanias, sob a batuta do governo geral. Mas o governo geral é que permitiu essa entrada, esse guerrear com os índios de forma mais eficaz, e essa captura dos índios vai trazer as primeiras remessas de índios que vão servir mesmo como os primeiros escravos, de fato, né? Porque a primeira vez que a gente fala, né, quando eu comecei esse texto, a gente fala de uma primeira tentativa de escravidão, né? Foram usados todos os artifícios, a troca, o pagamento e tal, e os índios resistiram, não sei o que e tal. Aí, né, isso não deu muito certo, quebrou, degringolou, deu guerra, morreu gente, não sei o que, bababá. Então o que acontece? Né? O que vai acontecer? Agora não. Agora o governo geral, né, com suas tropas e suas milícias, eles começam a invadir para o interior, adentrar com força lenta e progressiva, demarcando seus territórios, fazendo guerra contra os índios, capturando aqueles que sobreviviam, né, trazendo para a colônia, para as capitanias, e adentrando cada vez mais progressiva e paulatinamente, lenta, mas mais progressivamente para dentro do território do continente, certo? Isso porque já tinha todo um estudo, já tinha todo, né, já estava pronto, já estava sobre a mesa, era a pauta do dia, a criação de fazendas produtoras de açúcar. Essas entradas para dentro do território, a entrada para dentro, Jesus, hein? Alguém entra para fora, né? Essas entradas, né, para o interior do continente, elas também foram criando fazendas, né? Nos campos onde já estavam abertos, eles iam construindo as casas e construindo as sedes daquilo que seria posteriormente as fazendas de açúcar, né? E colocavam esses índios inicialmente para trabalhar. Bom, uma vez que essas áreas, agora nós estamos falando de áreas específicas, espaços de terra, sítios, né, geográficos, não sítio que não seja geográfico, tem, Marcelo. Enfim, esses sítios, eles são abertos, né, são delimitados os seus espaços, e os índios são colocados ali para produzir o açúcar. Bom, aqui também, olha só, esse pedacinho do áudio, ele é muito importante, que ele tem vários pontos de nascimento, né? A hegemonia do poder por parte do governo geral, né? Contra quem as capitanias não tinham nenhum poder,
de luta, na verdade, não poderia ter, porque eles estavam ali por causa, né, era uma instituição da coroa. Mas, enfim, a coisa já não estava mais andando a seu bel prazer, os índios já não estavam, já não tinham assim tanto poder também, porque uma parte do exército, dos governadores, né, que veio de Portugal, ajudou também a combater ferozmente esses índios. Então havia um certo recuo da parte dos índios, tá? Então o que vai acontecer nesse momento em que existe uma possibilidade, escuta só, o tio Marcelo só está falando de uma pequena possibilidade, né, de descanso, de paz, de tranquilidade. Não estou falando que havia, não. Vamos dizer que tinha 1%. Quando os portugueses, de posse da estrutura do governo geral, armados e equipados pelas tropas de Portugal, não, tropas que estavam aqui, né, os colonos, os caras que vieram, os portugueses, né, que inclusive os muitos nascidos aqui, eles formavam um exército de campanha e eles guarneciam essas propriedades que foram conquistadas à medida que eles vieram entrando para dentro do território. Acompanham até aqui? Beleza, então, o que vai acontecer nesse processo? Aqui, nesse processo, é o germen, eu não gosto dessa palavra não, mas é a gênese da formação da elite colonial no Brasil. Por quê? Uma vez com um espaço territorial, uma vez com uma sede, quem vai vir ocupar essa fazenda, que vai produzir açúcar, né? Quem que vai produzir, quem que vai tocar esses negócios? Sim, é aqui que começa a história da formação. Nós vamos ver que tipo de pessoas são essas. Mas antes de entrar nessa questão de quem são essas pessoas, nós vamos ver isso mais ao longo desse áudio, né? Vamos voltar um pouquinho, um momentinho, né, antes da consolidação dessa hegemonia, né, desse descansar das forças imperiais aqui. Nós tivemos a formação colonial, teve um momento antecessor, que foi que quem vai falar isso é o Rio Copeiro. Ele vai falar que o momento, né, que a conquista, né, dos territórios, ela teve dois momentos. A conquista desse território, onde vão ficar essas usinas de canas? Elas ficaram, né, no território, elas não estavam no litoral, elas estavam mais para dentro do continente. Então, para conquistar esse espaço, o Rio Copeiro vai falar que houveram dois momentos. Primeiro, um momento ofensivo, que eu já falei, é o momento em que eles adentram para o continente. E depois um momento defensivo. Por quê? Porque é uma coisa interessante, eu já falei isso em vídeos anteriores. Você luta para você conquistar um determinado espaço. Você cerca o espaço e se apossa dele. Você lutou contra os índios que estavam naquele espaço, matou alguns, expulsou muitos, muitos fugiram. Eles vão para a floresta e se reorganizam. Você cerca o espaço e você ocupa o espaço. O que vai acontecer? Você é presa fácil, porque você está ocupando um espaço delimitado. E foi isso que aconteceu com os portugueses. Eles lutaram, expulsaram, mataram, né? Os índios se reorganizaram e eles ocuparam um espaço que antes era dos índios. Agora, quem está na condição de estar cerceado, de estar cercado, de estar ameaçado, são os portugueses. É claro que eles têm armamento, os índios não são trouxa também, mesmo assim eles não compreendem como as armas, né, de fogo os matavam. Alguns achavam que eram poderes sobrenaturais, mas que poderiam lutar inclusive contra isso. Bom, enfim, os portugueses então têm esse segundo momento, que eu falei, o primeiro momento era ofensivo e esse segundo momento é defensivo, como eu acabei de explicar para vocês aqui agora. Bem lógico, bem fácil de entender. Esse momento defensivo, né, ele não diz respeito só ao governo geral, ele vem lá desde Tomé de Souza, esse momento ofensivo, perdão, o momento ofensivo, vem lá de Tomé de Souza, e ele vai até Mendes Sá, certo?
em 1649. Correção, gente, é 1549, viu? Eu tô falando, falei 649 errado. Tomé de Souza, ele vai chegar aqui em 1549. Foi a Boca que falou errado. Boca, toma cuidado, falar a coisa certa. Então, veja bem, é isso aí. O momento ofensivo é 1549. O governo de Mendes Sá vai terminar em 1572, como vocês estão careca de saber. Então, esse foi o momento ofensivo. Foi o momento mais das entradas. Bom, mesmo nesse período de entrada, eles se defendiam, porque, como eu acabei de dizer, eles ocupavam uma área que eles eles criavam um conflito primeiro, né, antes de ocupar essa área. Então, obviamente, eles tinham que se defender dos ataques indígenas, que não eram na mesma proporção que o deles, nem na mesma metodologia, mas eram ataques terríveis e brutais quando alguém era pego, alguém caía nas garras dos índios lá. Ele fala que ele consegue linkar, o Recupero vai linkar esse assunto aí de governo geral, de expansão, de adentrada para dentro, com a devastação de um forte francês em 1649. Eu não consegui ver a lógica da coisa aqui, como é que ele consegue inserir isso nesse momento, mas está aqui, né, vamos lembrar que em 1649 um forte francês foi destruído pelos portugueses. Esse forte que eu estou falando, ele estava aqui na Baía da Guanabara por invasão dos franceses que vieram construir esse forte. Mas os portugueses, mesmo tendo devastado o forte, matado os franceses, expulsado os que sobraram, eles não ocuparam o forte não, viu? Ficaram com medo da volta dos franceses, né? Eles não vão dizer que estão com medo, né? Vão dizer que era um recuo tático. Enfim, não ocuparam o forte, tá bom? Bom, financiado pelo dinheiro, pela riqueza das capitanias, esses portugueses eles começam a fazer algumas conquistas, né, para dentro do território que seria, né, o território do Brasil. Paraíba, Sergipe, Rio Grande são conquistados, nesses espaços eles são conquistados pelos portugueses, nesse processo de entradas para dentro do Brasil. Ceará, Maranhão também. E no finalzinho, em 1616, eles chegam lá no Pará. Então, aqui tá vendo, é um outro ponto importante, né? Marca aí a ampliação. A ampliação da malha geográfica, né? Aumentando aí a hegemonia do poder territorial sobre esse espaço geográfico. Bom, gente, agora nós vamos tratar da defesa do povoamento e da economia, seguindo aí o programa do Recupero. Nós precisamos lembrar que, na verdade, o Recupero que lembra, que ainda não existia no Brasil um circuito comercial consolidado, viu? Isso vai ser processo do trabalho que vai começar a partir de agora, com, né, a devida orientação, né, vigilância, né, do governo geral. Enfim, a gente começou o texto falando, praticamente começou o texto falando, disse exatamente isso, que, né, na Ásia já tinha toda uma rota estabelecida e tal, né, os portugueses já estavam acostumados com aquele comércio por lá e tal, e aqui estava sendo criado isso aí. Então cabia às pessoas daqui criar, segundo Recupero, cabia, né, aos portugueses que estavam aqui nesse momento de criarem esse sistema comercial. Bom, mas é claro que, como são partes diferentes do globo, né, a Ásia não é o Brasil, né, a colônia aqui não é a mesma, que não tem nada a ver com a Ásia, né? Então, o clima não é igual, né? O que fazer? Como é que eles iam resolver essa equação? Tem um outro detalhe, né?
A questão da construção das fortalezas, o Recupero vai entrar nesse debate e vai falar, gente, ó, não era viável economicamente, não era viável a construção de fortalezas ao longo da costa brasileira, de toda a costa brasileira, para defender esse território aqui contra os invasores. Por quê? Até então não existia nenhum produto comercial a ser vendido, entendeu? Não tinha nenhum produto comercial ainda a ser transportado. O açúcar estava em fase de estabelecimento aqui, mas ainda não tinha açúcar no Brasil. É a partir desse momento, a partir da criação que nós vamos falar indústria açucareira, mas a partir da plantação, da plantation da cana-de-açúcar, não é isso? É que esses fortes eles vão ser requisitados sim, mas nesse momento inicial aqui agora ainda não há rota comercial e ainda não há que se falar em forte para proteger a indústria açucareira. Isso vai acontecer sim, mais à frente. Porque até então, qual era a riqueza? É pau-brasil, meu filho. O pau-brasil, ele gerava riqueza. Ele era riqueza? É, uma riqueza rudimentar, mas ele não era. O açúcar superou o pau-brasil em muito, então não justificava criar fortes aqui para proteger o pau-brasil, para proteger o comércio do pau-brasil. Fazer a manutenção de um forte é muito caro, só para lembrar, né? O cara é chato, né? Mas eu tenho que falar. E o grande exemplo disso, a grande experiência de que porque não construíram forte aqui no Brasil, colônia, nas terras de Brasil, é por causa a experiência que os portugueses tiveram foi com o Forte de Marrocos, que gerou um inúmero déficit para os cofres da coroa, para os erários da coroa, como alguém preferir, não é isso? Bom, aí a coroa pensa, através de Recupero. Recupero está pensando aqui, o Brasil não pode ser um Marrocos e nem pode ser uma Índia. Então, o que será Brasil? Bom, antes de Brasil colônia, os portugueses já tinham uma experiência positiva na Ilha dos Açores, também na Ilha da Madeira, tanto que eles batizaram uma das nossas ilhas aqui no Rio de Janeiro de Ilha da Madeira. E os Açores e a Ilha da Madeira já tinham, segundo Recupero, uma economia, abre aspas, agroexportadora. É ele que está falando, agroexportadora. E nós vamos ver por quê. Então a gente vai retornar mais uma vez ao texto, ao começo do texto. A cultura, uma cultura agropecuária, econômica, uma agrocultura voltada para a exportação, que já acontecia nos Açores, na Ilha da Madeira, ainda não existia no Brasil. Então, existe uma corrente de pensadores, não é o Recupero que está falando isso aqui é o Marcelinho, Gonçalves Ribeirinho, o que vai acontecer? Que vai pensar que quando os portugueses olharam para cá e viram que não podia ser Índia e também viram que não podia ser o Marrocos, então eles já tinham essa experiência positiva da Ilha da Madeira e pensaram, vamos fazer no Brasil, nas terras do Brasil, o que nós fizemos na Ilha da Madeira e lá nos Açores, certo? E provavelmente foi esse o grande pensamento que passou na cabeça dos portugueses no momento que eles decidiram transformar isso aqui numa colônia agroepop, agroetec, agroetudo, não é verdade? Então, mas para isso, para transformar numa colônia exportadora, era preciso a colônia estar povoada e devidamente segura, não é verdade? E esse foi um processo que foi feito anteriormente. E para transformar, e para povoar, antes de povoar, teve que dar segurança para aqueles que vieram. E antes de dar segurança para aqueles que vieram, antes de dar essa segurança, teve todos os conflitos com os indígenas. Entende? Então, uma coisa está bem amarrada com a outra, mas a intenção básica é transformar. O que de fato vai acontecer, nós vamos ver mais à frente. Bom, as pessoas que estavam no primeiro momento aqui, os proprietários das Seis Marias,
eles não tinham condição de tocar uma lavoura, né, nem por conta de todos esses eventos. Então, qual foi a decisão dos portugueses? Bom, já que é para transformar isso numa colônia, a transformar a colônia numa fonte produtora de riqueza, e a riqueza vai ser agroexportadora, então decidiram pelo açúcar, que já era plantado em outras colônias. E por que os portugueses escolheram fazer a plantação de açúcar aqui? Primeiro porque o açúcar estava em alta e o mercado de açúcar, o preço do açúcar estava em alta, né? Ou seja, era um negócio favorável, recomendável, né? A balança comercial, se ela houvesse, diria, invista no açúcar. E por outro lado, era um comércio em expansão. É claro que esse texto aqui é um texto mais voltado para historiadores. Nós não estamos vendo aqui os aspectos sobre o texto, nós não estamos observando sobre os aspectos econômicos. Eles, evidentemente, eles estão presentes. O simples fato de você colocar uma produção de açúcar, você está trabalhando com economia. Mas não podemos deixar de observar os aspectos econômicos, mas o texto ele é voltado basicamente para a narração do fator histórico, ok? Mas é óbvio, né, que com os preços não se pode furtar o comentário de que com os preços em alta é recomendável, por isso esse gracejo sobre a Bolsa de Valores, né, estando em alta, é necessário investir nesse mercado. E tendo mercado, esse mercado do açúcar, ele estava em plena expansão. Ou seja, havia falta do produto não só para aqueles clientes europeus, aqueles povos europeus que consumiam, que compravam esse açúcar, mas também novas nações interessadas em comprá-lo em grandes quantidades, porque comprar eles já compravam, né? Mas a demanda, então como Portugal não conseguia atender a toda a demanda do açúcar, então era um negócio obviamente muito lucrativo, muito rentável, muito interessante, né? E foi o que os portugueses fizeram, ok? Então decidiram plantar açúcar no Brasil por conta desses dois motivos. Recupero vai trazer a informação que desde 1400 que os portugueses estão lá na Ilha da Madeira. E, claro, desde esse tempo também eles têm recursos e tecnologia. Quando nós falamos em tecnologia, estamos falando de tecnologia daquela época, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, tecnologia que foi acumulando-se ao longo desses 100, 150 anos. E quando chegaram aqui, já tinham toda uma bagagem de experiência aliada com tecnologia. Então, quando chegou aqui, foi aquele boom, né? Foi só implementar e a coisa pegou fogo. Não no canavial, gente. Ali é metafórico. Bom, o registro mais antigo que eu tenho aqui, que o Recupero vai trazer, é o registro de Duarte Coelho. Então, na capitania no governo, né, de Duarte Coelho, nós vamos ter aqui já a implementação da indústria açucareira, certo? Inclusive com Duarte Coelho solicitando da coroa recursos, orientações e pessoal para que pudesse ser trabalhado, né, pessoal qualificado, que pudessem trabalhar na formação, na gênese da indústria açucareira no Brasil. Inicialmente, essas roças também foram plantadas pelos índios, viu? Ele não diz aqui o argumento, né, que eles utilizaram para fazer com que os índios trabalhassem além da força da opressão, da escravidão, mas obviamente tinha alguns argumentos que eles também usavam para obrigar os índios a trabalharem
né, felizes da vida, né? Até imagina a cara dos indinhos rindo, mentira. Enfim, o que acontecia? Essas lavouras iniciais, elas eram também, um dos comentários que se fazia, e o Rico Pero traz isso à tona, é que, escrevendo para o rei, os dois Pero, tem Pero não sei de quem, Pero não sei das quantas, depois eu vou ver aqui, eles escrevem para o rei falando, ó majestade, isso aqui vai dar, em outras palavras, né, nas nossas palavras modernas, vai dar tanto dinheiro para Vossa Excelência, que depois de 1000 anos que Vossa Excelência tiver morrido, ainda não terão gastado todo esse dinheiro. Era mais ou menos isso que eles falavam, de tanto, né, que eles acreditavam no comércio do açúcar. Basicamente os primeiros engenhos, eles eram tocados a cavalo, certo? Só para não passar batido, né, como que era moído, né, o trem. Tem uma coisa que é importante a gente mencionar aqui, o Rico Pero traz isso, essa informação, provavelmente ele deve ter lembrado isso e colocou na sequência, mas ela é um pouco fora de cronologia, mas ela diz muito, porque é como aquele assunto líquido, ele permeia, né? Os tempos eles permeiam. Ele volta a falar do extrativismo do pau-brasil, que não gerava muito lucro para os portugueses e mais para a coroa, é óbvio, né? Mas gerava assim um certo até prejuízo para quem trabalhava com o pau-brasil. E ele diz que esse extrativismo do pau-brasil, agora com a criação, né, da indústria açucareira, das fazendas, né, produtoras de açúcar, esse extrativismo ele vai se tornar uma atividade marginal. Não vai desaparecer de tudo, até porque a coroa também não vai abrir mão de recolher os impostos, né, de fazer uma cobrança sobre essa atividade. Nós vamos ver que, daqui a pouco, nós vamos ver que a coroa vai enviar para cá instituições de fiscalização. Não sei se é nesse texto aqui ou se é no texto do Boxer, do Vaínfas, eu acho, que vai falar, né, acho que é do texto do Vaínfas, vai falar que a coroa, nesse período, ela vai enviar, né, funcionários régios com a função de controlar a questão econômica, de administrar a questão econômica, e eles vão administrar também, a coroa não vai abrir mão desse comércio extrativista do pau-brasil. Mas o que vai acontecer? As pessoas que estiverem envolvidas tudo que eu estou falando aqui, gente, está escrito no texto, viu? Se vocês lerem o texto, vocês vão compreender claramente. Enfim, essas pessoas que estavam envolvidas no processo do extrativismo, é que eu falo, depois eu volto. O que acontece? O Rico Pero, ele fala muito sucinto, mas é importante observar, né? Ele sim, faz uma redução, um resumo muito grande. Mas as pessoas, vamos voltar lá, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo do extrativismo do pau-brasil, e como ela começou a se tornar uma operação econômica marginalizada, porque o foco era o açúcar, como eu estou cansado de falar aqui, esses indivíduos, esses feitores, como o Rico Pero chama, né, os outros autores também vão chamar, essas pessoas que estavam na direção, no controle, né, do extrativismo, que foram os feitores, eles começam a produzir atividades marginais, e no sentido marginal mesmo da coisa, né, de dar abrigo até mesmo para fugitivos da justiça régia. Então, isso vai contribuir mais à frente, eu estou sempre adiantando, né? Isso vai contribuir para que um pouco mais à frente a coroa decida fechar o boteco do pau-brasil. Não sei se é porque acabaram todos, né? Ou se foi uma coincidência, mas ela decide fechar a atividade. Mas aqui, as duas, nesse momento em que, quando, né, se perguntarem quando é que como que se deu a transição, houve transição, não houve transição, a indústria açucareira, quando ela chegou num dia, o pau-brasil evaporou no outro? Não,
as duas coisas elas se mesclaram, elas aconteceram, né? O Brasil teve o seu momento do ápice e teve o seu momento da queda. Em sua queda, a indústria açucareira tem o seu momento de ápice, como ele também vai ter a sua queda, e isso aí já é matéria de outro livro, né? Mas nesse momento, essa atividade do pau-brasil começa a se tornar marginalizada. Certinho? Então tá. E marginalizada, como todo extrativismo, né? Tipo, usando o homem de Neandertal, ele vai para uma área, devasta aquela área, né? Consome aquele produto, acaba o produto, leva sei lá quantos anos, 50, 60, para produzir uma madeira de qualidade. Ele não tem esse tempo todo, eles vão sempre migrando de região para região e se tornando nômades. Por isso, uma atividade também, por isso, marginal. Fora que esses feitores era de interesse da coroa receber o pau-brasil, não importa o problema que os feitores estivessem lá. Esses feitores eles não eram ligados especificamente à coroa. Eles não estavam ligados à coroa. E quando eles adentravam na mata, eles criavam conflitos com os índios, né? E obviamente, armados que estavam, com certeza eles ajudaram no processo de dizimação da população indígena, né? Quem fala, tem aquele cara lá, o Vaínfas, ele vai falar que não houve dizimação. Ora, não houve dizimação, mas ele explica muito bem, ele quer dizer que não houve dizimação porque os índios eles ofereceram resistência. Tá? Nesse sentido, não é que não houve dizimação, os índios entraram em guerra. Houve dizimação sim, eles morreram, foram trucidados, foram mortos, foram chacinados, enfim. Houve sim essa dizimação, mas ele é o Vaínfas, então ele tem programa na televisão, ele escreve milhões de livros, ele é doutor e falou que não, então quem quiser acreditar que não, não. Mas existe uma grande contrafactualidade que vai mostrar que sim, que houve essa dizimação dos indígenas sim, né? E existem vários autores de história, doutores, tão doutores quanto Vaínfas, que vão falar que houve essa dizimação sim, e que não haviam só 2,5 milhões de índios no Brasil de 1500 do século XVI, sim, que haviam 5 milhões de índios, enfim, tem essa discussão. E aí é claro que, em se tratando da tia Maricleia, e você já sabe quem é, você vai levar em consideração a opção dela pelo Vaínfas, né? Que ele provavelmente, eu tenho quase certeza que ela, se cobrar na prova, ela vai falar que não houve dizimação pelo simples fato de haver luta. Havia sim. E voltando ao texto, né, devaneios à parte, voltando ao texto, os feitores ajudaram nesse processo de dizimação da população indígena por ocasião da busca pelo pau-brasil. Bom, o Recupero traz uma informação interessante. O processo açucareiro ele é diferente do processo extrativista de pau-brasil. Porque um é nomadismo, como eu acabei de falar, e o outro ele é sedentário. O Recupero ele traz essas duas figuras, né? A figura do nomadismo e a figura do sedentarismo. Porque ele é um processo de plantação, e essa plantação ela tem um tempo, entre aspas, relativamente curto, em que o produto ele é plantado e é necessário esperar um tempo, uma área delimitada, e ele precisa também da ferramenta que são os engenhos. E não dá para ficar transportando um engenho, então isso tudo vai tornar a indústria do açúcar, né, de uma indústria sedentária. E sedentária que ela vai precisar tanto dos funcionários ali em loco, né, quanto de uma segurança também, porque eles, como eu disse, né, como eles ocuparam o espaço, agora eles estão praticamente eles são o alvo de ataques. Mas, inclusive, muitos engenhos são atacados, muitos senhores são mortos.
Mas ainda não estamos falando disso não, estamos falando daqui da questão da fixação do engenho, né, obrigatória. A cana, ela exige essa fixação à terra. Bom, inchada, né, nem inchada de capina não, a coroa, ela estava inflada, né, de todas essas instituições açucareiras. Só que os bolsos da coroa, né, o cofrinho, o erário, não estava inchado não. A coroa não tinha mais de onde arrancar dinheiro para investir nessa indústria açucareira. É óbvio que ela tirava de um, colocava no outro e assim ia até tentar se firmar. Não era uma economia que produziu ao mesmo tempo, né, um estufar de dinheiro, né, do cofrinho da coroa. Então, ela acaba deixando essa indústria açucareira a cargo dos fazendeiros, dos coronéis, dos donos da fazenda, dos proprietários. Ela passa essa direção de fazendas a esses proprietários e começa a cobrar pelo transporte, né, pela produção, pelo uso da terra. Ela começa a cobrar de outras formas. E assim ela começa a arrecadar mais dinheiro do que ela arrecadaria se ela tocasse diretamente o negócio. E também acaba favorecendo esses vassalos, entre 300 mil aspas, né, esses colonos que enriqueciam e começaram ponto importante, esses caras, esses colonos que passaram a administrar diretamente o engenho e pagar um determinado excedente para a coroa, eles vão enriquecer absurdamente. Um pontinho essencial, fundamental aqui, que muita gente fala, né, em boca miúda por aí, de que Portugal só mandou para cá os degredados, só mandou a porcaria, só mandou o lixo. Não, a gente vê que em todo o processo da colonização, Portugal mandava a maioria de súditos, ricos ou não, né? Mas mandava a maioria de súditos. Mas, neste momento, Portugal teve que lançar mão daquelas pessoas, esses degredados, né? Essas pessoas que cometiam eventuais deslizes, né? Às vezes o cara só falava uma besteirinha lá em Portugal, caía nos ouvidos da igreja, o cara caía nas malhas da Inquisição, né? Como as pessoas atuais caem nas malhas da Receita, né? Enfim, e aí quando o cara abriu os olhos, ele estava degradado aqui no Brasil. Isso não quer dizer que o cara era marginal, bandido, não. Isso quer dizer, sim, vinham marginais, vinham levas e levas de marginais, de criminosos de Portugal, aos quais eles não queriam. Mas isso era bem mais raro. Com frequência, vinham pessoas para colonizar mesmo, certo? A maioria súditos. E agora, os degredados. Bom, e ainda assim a coroa ainda fazia um agrado. Quando a coroa enviava indivíduos para cá que geralmente não queriam, né? Mas para todos, enfim, era a regra geral, Portugal fazia uma distribuição de terras entre essas pessoas, distribuía terras daqui da colônia para esses indivíduos, dava um determinado período de isenção de impostos. Atualmente é uma coisa interessante. Nós temos várias cidades aqui no Brasil, vários municípios, que fazem pactos políticos para que tal empresa aqui ou empresa tal venha para o município e trabalhe durante 10, 15, 20 anos sem pagar impostos. E o que acontece? Esse é um incentivo para que essa empresa produza empregos nesse lugar, né, e dê empregos para os munícipes. Isso no momento atual. Portugal também fazia isso. Ele dava a isenção de impostos como uma forma de... um estímulo para o indivíduo, não é, querida? Para que ele possa
Eu estou olhando para a foto da japonesa aqui na tela do meu computador, mas ela não fala nada, ela fica quietinha. Enfim, é um incentivo para que esses caras eles pudessem vir para a colônia e produzir. E uma vez que eles estavam aqui, aí caiu na rede da aranha, já era, na teia da aranha, aí tinha que produzir para a coroa, enfim, era outra história. É igual propaganda política, né? Mas vamos lá, deixa a piada para lá. Gente, aqui o Recupero, ele retorna aqui à época de Dom João, no momento das Seis Marias, entendeu? Então vamos fazer uma pausa aqui, que aí eu vou gravar o outro áudio depois, tá bom? Então tá bom, vejo vocês no próximo áudio.